Fala galera, beleza? Moçada, nós estamos aqui de novo nesse nosso novo videozinho para corrermos com essa parte da geopolítica dos Estados Unidos. Se no primeiro vídeo nós vimos de Harry Truman até o governo de John Fitzgerald Kennedy, prepara, porque hoje nós vamos seguir. Nós vamos do governo de Jimmy Carter até o governo de Bush, né? George Herbert Walker Bush, 89. Beleza? Então vamos lá. Vem comigo aqui. Moçada, então quando eu falei de John Kennedy, eu falei para vocês que nós tivemos e fechamos o governo dele com a morte, evidentemente, dele em 63. Isso é óbvio, professor? É lógico. E aí o vice dele, um cara chamado Lyndon Johnson, assumiu, né, o seu lugar. Inclusive foi reeleito presidente. O que a gente precisa lembrar sobre o governo do senhor Lyndon Johnson? Vocês lembram que eu tinha dito na aula passada que o senhor Kennedy apoiava, de certa forma, os direitos civis? Professor, eu só não sei o que é um direito civil. O direito civil é o direito de ir e vir. É o direito da sua liberdade de se expressar. A inviolabilidade do seu lar. Isso é um direito civil, pô. É diferente de um direito social. O direito a um trabalho, direito à educação, a dignidade. Então o Estado precisa me garantir esses direitos sociais, a minha moradia. E um direito político é o direito de votar e de ser votado. Tá? Só para deixar bem claro aqui os três princípios. Tudo bem? Então quando a gente fala de Lyndon Johnson, ele assina em 64 o documento concedendo os direitos civis aos negros americanos. Óbvio que isso não vai resolver os seus problemas internos raciais. Além desse problema racial, o segundo problema nos Estados Unidos era as desigualdades. Então o senhor Lyndon Johnson lança um grande projeto chamado de Programa da Grande Solidariedade. Nesse Programa da Grande Solidariedade, investimentos na área de educação, investimentos na área de habitação, investimentos e programas sociais, inclusive na questão da saúde para as pessoas mais idosas. O objetivo do Estado era melhorar a qualidade da sociedade de vida em geral. Certo? Professor, isso deu certo? Deu. Mas, por um outro lado, o Estado bancando assistencialismo social, etc., o resultado desse programa aqui foi uma grande gastança. Resultado desse programa aqui foi um déficit fiscal muito grande. Final dos anos 60, no final do seu governo, ele é também um democrata, assim como Kennedy. Então, o final do governo dele, pessoal, é um rombo nas contas do governo. Um déficit muito alto. Perfeito? Fernandes, o que mais que ele fez? Ele amplia a presença dos americanos no Vietnã. Kennedy mandou 15 mil homens, 16 mil homens ao Vietnã. Lyndon Johnson aumentou só um pouquinho, de 15, 16 mil para um pouco mais de 500 mil, 550 mil soldados. Professor, meio milhão de soldados americanos no Vietnã. E perderam, hein? Certo? Bom, Fernandes, o que mais? O governo dele, pessoal, o governo dele, ele pega dois momentos da geopolítica mundial que complicam um pouquinho a vida dele. Tá? Aliás, eu diria três coisas fundamentais. A descolonização afroasiática e os conflitos nessa região, onde nós tivemos, por exemplo, em Angola, Moçambique, a Argélia, você vai ver Ahmed Ben Bella derrotando o governo do general Charles de Gaulle, né? Ahmed Ben Bella, o argelino, conseguiu derrotar as forças do general Charles de Gaulle e em 62 estabeleceu na Argélia, né, um governo independente de viés, inclusive esquerdista. Tudo bem? Então nós temos, né, vários movimentos na África e na Ásia, e aí o governo americano ele não consegue dar conta de todos esses processos. É dinheiro demais para ser gasto para conter essa ideologia do comunismo. Então ele pega um momento complicado nesse sentido. Então os gastos públicos aumentam. Ele pega ainda em seu governo, a saída do governo de Nikita Khrushchev, teoricamente mais fácil de se trabalhar, e pega na União Soviética a chegada de Leonid Brezhnev em 1964, um cara stalinista, um cara que vai intensificar essas questões nucleares. Tudo bem? O governo de Lyndon Johnson pega um terceiro probleminha básico.
1967, Israel, sob a alegativa de uma guerra preventiva, ataca Egito, Jordânia e Síria. É a famosa Guerra dos 6 Dias, dominando o Monte Sinai, dominando Gaza, dominando Cisjordânia, dominando Jerusalém, dominando as colinas de Golã. Então, o momento que ele pega é tenso. E aí, em 68, na França, o que está acontecendo? Maio de 68, virão os movimentos sociais, cuja raiz, cujo estopim tem a Universidade de Nanterre, na França, quando jovens passaram a questionar a questão da universidade, dos dormitórios divididos, masculinos e femininos. Então começamos a ver uma série de questionamentos dentro das universidades, questionamentos comportamentais da sociedade eram questionados, a juventude ela tem um alto grau de criticidade e começam exatamente a questionar toda essa tradição da sociedade na França. Então, do interior da universidade, ganhando força com vários outros movimentos sociais, esses movimentos chegam às ruas. E em maio de 68, o general Charles de Gaulle ele enfrenta grandes manifestações de cunho social, de cunho contracultural, de cunho comportamental. E esse movimento não foi só na França, gente. Esse movimento chega em vários países, em momentos diferentes, com denominações diferentes. Tá? Aqui mesmo no Brasil nós vimos o tropicalismo, que é um movimento contracultural, antropofágico, que questiona as estruturas conservadoras de uma sociedade. O próprio Festival de Woodstock questiona esse processo. O movimento hippie americano questiona esse conservadorismo. Fala sobre meio ambiente, fala sobre o fim da Guerra do Vietnã. Aliás, grandes manifestações contrárias ao governo de Jimmy Carter por conta da forte presença americana no Vietnã, pedindo a saída dos Estados Unidos dessa Guerra do Vietnã. Em 68, na Tchecoslováquia, Alexander Dubček, ele é reprimido violentamente pelo Pacto de Varsóvia quando tentava exercer um movimento primaveril em Praga, certo? Na tentativa de ter um socialismo mais aberto, mais humano, mais longe das influências soviéticas. Está claro isso? Então esse é um movimento, cara, que a sociedade ela passa a ser mais questionadora, alto grau de criticidade. Ao mesmo tempo que a revolução técnico-científica e informacional vai ganhando força. E aí a difusão das informações se torna cada vez maiores. A TV, por exemplo. É o momento, nos anos 60, que o Fordismo ele começa a ser duramente questionado e suplantado pelo toyotismo. Olha o momento que o Jimmy Carter pega. Perfeito? Bom, Jimmy Carter sai do seu governo, sai um democrata, entra um republicano. E aí o governo de Richard Nixon. Galerinha, Nixon é um nome muito forte, né, para a gente pensar em provas por tudo que representa o nome de Richard Nixon. Primeiro, ele aumenta a pressão sobre Cuba, os boicotes a Cuba. Cuba chegou a se sentir de novo ameaçada, né, com medo de uma possível invasão do governo Nixon. Tá? Ele apoiou a Operação Condor. Embora a Operação Condor oficialmente tenha começado em 68, ela se intensifica exatamente entre 70 até o final dos anos 70. Só um detalhe, a Operação Condor durou até 89, só para deixar o registro, tá? Mas a Operação Condor era o quê? Era um sistema de colaboração, de cooperação entre os governos ditatoriais da América do Sul, da América Latina como um todo, mas com todo o apoio logístico de quem? Dos Estados Unidos. Mas, então a Operação Condor, dessa cooperação latino-americana, de governos ditatoriais e repressores, tinha evidente apoio dos Estados Unidos, para evitar que o comunismo se alastrasse. Tudo bem? Em 69, é lançada a doutrina Guam, ou doutrina Nixon, chamem como quiser. O que é essa doutrina Guam ou Nixon? A doutrina era de que os americanos precisavam vender armas, ao invés de estar gastando dinheiro com armamentos e soldados americanos no Oriente Médio, como fez a doutrina Eisenhower diretamente, os americanos queriam agora armar os países do Oriente Médio, vendendo suas armas e dando autonomia a eles. Mas para ele, vai vender armas para quem? Para os seus aliados. E quem são os aliados? Na doutrina Guam, vocês vão ver basicamente
Israel, Arábia Saudita e o Irã, de Mohammed Shah Reza Pahlavi. Então, esses três países recebem muitos recursos, armamentos que os americanos venderam a eles, tornando essas áreas potências de destaque no Oriente Médio. São as grandes potências regionais do Oriente Médio. Tudo bem? Só um detalhe. Israel, judeu. Arábia Saudita, uma monarquia da família Saud. Daí, monarquia do país árabe da família Saud. Arábia Saudita, se eu não estou enganado, 1926. Essa monarquia saudita, ela é sunita, ultraconservadora. E temos um Irã de base xiita, onde 90% da população ela é xiita. Perfeito? Então, isso é a doutrina Guam. Em 71, começamos a ver que as crises dos anos 60 atingiram e encheu a economia americana. O excesso de gastos, tanto nas políticas sociais, que a gente viu agora, do senhor Lyndon Johnson, como também nos investimentos externos, como a Guerra do Vietnã, como a Operação Condor, trouxeram problemas financeiros para os Estados Unidos. Ele não conseguia mais garantir a equiparação dólar-ouro estabelecida em Bretton Woods 44, na qual, na época, 31,1 gramas de ouro seria negociado a 33 dólares. Perfeito? Então, Nixon, percebendo que não conseguiria mais garantir isso, ele quebra o padrão dólar-ouro e aí começamos a ver um padrão eclético. Alguns países fazem uma paridade, como outras moedas, outros adotam, e os principalmente adotam o chamado câmbio flutuante, que ele é preponderante hoje. Tá? Então, isso gera mais instabilidade. Esse câmbio flutuante ele é mais instável. Isso gera mais crises. Tá? Isso em 71. Em 72, os americanos ensaiaram uma aproximação com a China. Vamos lembrar, 61, Mao Tse-tung e Nikita Khrushchev se afastam. União Soviética e China se afastam. Então, o americano, malandramente, ele diz, a Índia estava se ligando com quem? Com a União Soviética. Indira Gandhi. O Paquistão é meu. O que eu vou fazer? Vou ficar com a China. E aí, Nixon ensaia, em 71, uma aproximação com a China. Em 72, ele faz uma visita oficial a Mao Tse-tung. E a partir daí, a gente vê uma aproximação. A China, inclusive, entra na ONU a partir desse período. Em 72, Nixon consegue um acordo para distensão, ou seja, para reduzir as tensões em termos nucleares com a União Soviética de Leonid Brezhnev. Então, os dois países assinam um acordo chamado de Acordo SALT para redução exatamente e controle de armamentos nucleares. Beleza? Fernandes, então, há um princípio de coexistência pacífica. Sim, há um diálogo que está nascendo nesse momento. Porém, todavia, é um morde e sopra. Eu tenho um diálogo, mas eu tenho tensões de novo. Em 1973, os americanos negociam a saída do Vietnã em Paris, juntamente com o governo norte-coreano. Desculpa. Os americanos acordam em Paris a saída de suas tropas do Vietnã do Norte. Perfeito? Em 73, o governo de Nixon, ele deu total apoio ao boicotar o único presidente democraticamente eleito no século XX de viés socialista, que foi o presidente Salvador Allende no Chile. Então os americanos fizeram uma ampla campanha para difamar o governo, para boicotar a compra dos produtos do Chile, tá? E deram um apoio, sob pressão, aos militares conservadores. Conservadores porque queriam manter o capitalismo de base chilena, certo? E aí, em 11 de setembro de 1973, uma terça-feira, professor, por que tu faz essa... Porque terça-feira de manhã, 11 de setembro, me lembra sempre de 2001, o atentado do World Trade Center. Se os americanos, dessa forma, em 73, financiaram o terrorismo ao governo de Allende, em 2001 eles receberam o troco com o terrorismo da Al-Qaeda. Perfeito? É só para você lembrar bem e fazer essa analogia. Então, ele apoia os bombardeios ao Palácio de La Moneda, que culminaram no suicídio de Allende e o início do governo de Pinochet, um dos mais sanguinários da América Latina, um governo ditatorial que implementou pela primeira vez as concepções neoliberais no mundo, sob exatamente a orientação da Escola de Economia de Chicago, do professor Milton Friedman.
E aí ele lança os chamados Chicago Boys, os garotos de Chicago formados nessa escola neoliberal, tá? Em 73, no dia 6 de outubro de 73, o Egito e a Síria comandam uma ofensiva contra Israel. Israel vivenciava um período, né, de recolhimento espiritual, que a gente chama Yom Kippur, dia do perdão, e nesse dia de surpresa, a Liga Árabe, liderada principalmente pelo Egito, a Anwar Sadat, certo? E a Síria, com o governo de Hafez al-Assad, pai de Bashar al-Assad, o alauíta xiita, eles atacaram Israel. Israel foi imediatamente destruído em vários pontos, tá? E aí os americanos percebem que o seu grande aliado na região precisava de ajuda. Nixon tratou de fornecer armamentos e equipamentos, aviões e navios a Israel. Israel equilibrou o jogo e invadiu o Egito. Quando Israel reverteu o jogo e invadiu o Egito pediu à ONU que intervisse. Pediu aos americanos que fizessem ali um meio de campo. Os americanos disseram que não fariam. Então a União Soviética disse, então eu vou aí ajudar o Egito. E aí o americano disse, você não pode se meter. Porque se você se meter, eu vou me meter e a gente vai estar no campo de batalha em lados opostos. Nixon chegou inclusive a colocar em alerta os militares americanos, nível 3 de alerta. Ou seja, foi o segundo momento mais tenso da história da Guerra Fria. Graças a Deus, 26 de outubro foi feito um acordo, Israel, certo, teria recuado e ficado com os mesmos territórios de 67. Óbvio que nem Síria, que estava sem Golã, nem Egito, que estava sem Sinai e Gaza, estariam satisfeitos. Tudo bem? Beleza? Bom, Fernandes, o que mais que nós tivemos aqui no governo de Richard Nixon? A guerra do Yom Kippur, ela deflagrou a primeira grande crise mundial de petróleo. O barril de petróleo salta de 3 para 12,56 dólares o barril na época. Por quê, Fernandes? Porque a OPEP, fundada nos anos 60, diante da guerra e do apoio ocidental a Israel, os países árabes, membros da OPEP, grandes produtores mundiais de petróleo, reduziram a produção para boicotar o Ocidente. Com menos petróleo, mais preço, lei da oferta e da procura. Então o preço disparou e o dólar se desvaloriza frente ao petróleo. E Nixon se mete, talvez, no maior escândalo político da história dos Estados Unidos. Claro, maior se nada for comprovado contra Trump acerca de uma possível aliança com a Rússia em sua eleição às fake news. Mas o fato é que Nixon, republicano, durante as campanhas de reeleição, ele teria se utilizado do seu poder, teria se utilizado inclusive de agências do governo para espionar o Partido Democrata, para conhecer as estratégias de campanha, inclusive fazendo um assalto ao complexo Watergate, onde toda a campanha dos democratas era organizada. Entendeu? Então, a partir daí, nós começamos a ver uma grande investigação quando os assaltantes foram presos e abriram a boca. E aí o jornal The Washington Post fez uma grande cobertura jornalística e investigativa acerca do escândalo. Culminou na abertura do processo de impeachment contra Richard Nixon, que renunciou em 74 para não ser impeachmentado. E aí o seu vice, Gerald Ford, assumiu o governo até 77, sem nenhuma grande questão, a não ser crise econômica interna e o perdão que ele concedeu a Nixon. Nada mais a acrescentar. E aí em 77, ele perde a reeleição para o democrata Jimmy Carter. Jimmy Carter assume o governo americano. Fernandes, a geopolítica americana nesse período? Geopolítica. 77, os americanos assinam um acordo com o Panamá. É o acordo Torrijos-Carter. Torrijos, governo panamenho, Carter, governo americano. Então, o acordo entre os dois governos previa a devolução por parte dos Estados Unidos à zona de ocupação e influência do Canal do Panamá. Então, os americanos acordaram em 77 a devolução do Panamá ao Panamá, ao Canal do Panamá ao Panamá. É o famoso acordo Torrijos-Carter. Jimmy Carter, ele é um cara mais humanista. Então, qual era a ideia dele? Era se aproximar e abraçar essa América Latina.
Ao mesmo tempo, foi ele que fez o grande acordo de paz entre Egito e Israel, o acordo de Camp David. Então, em 1978, 79, várias rodadas de negociações entre Egito e Israel, intermediado pelo presidente americano. Então, o presidente Anwar Sadat do Egito, Begin de Israel, certo? Eles se reuniram para discutir exatamente a questão, né, da guerra de 67. Então o Egito dizia, cara, eu preciso do meu território do Monte Sinai de volta em Gaza. Israel disse, Gaza nunca foi seu. Você ocupou o território palestino em 48. E ao final da discussão, Israel devolveu a península do Monte Sinai, em troca, Egito se comprometeu a respeitar a soberania do Estado de Israel. Perfeito? E aí, Anwar Sadat viraria alvo da Irmandade Muçulmana, sendo assassinado em 81, e em seu lugar assumiria o poder Hosni Mubarak, o ditador egípcio que governou por 30 anos o país, derrubado em 2011 na Primavera Árabe. Tá massa? Beleza? Sigamos o raciocínio. Em 79, também, o governo Jimmy Carter sofreu com a invasão soviética ao Afeganistão. A invasão soviética ao Afeganistão foi uma tentativa de Leonid Brezhnev de manter a sua influência na região. Lembremos, China está sob influência dos Estados Unidos, né? Principalmente em 79, quando Mao Tse-tung já tinha morrido e Deng Xiaoping assumiu e fez e criou a ZEE. Então a China ela já está mais favorável aos Estados Unidos, abertura econômica, enfim. Então a União Soviética ela viu os americanos no Paquistão. Então, por uma questão estratégica para buscar a saída aos mares quentes para suas exportações, principalmente petróleo, a União Soviética invadiu o Afeganistão, sob né, a alegativa de que havia no Afeganistão a tentativa de um golpe para derrubar um governo de viés esquerdista. Então Leonid Brezhnev lançou a doutrina Brezhnev. O governo soviético estaria disposto a atuar em todas as regiões de governos esquerdistas ameaçados por golpismo. Tudo bem? É a doutrina Brezhnev. Perfeito? Bom, em 1979, tá, o Irã ele vai ter a derrubada do governo de Mohammad Shah Reza Pahlavi e a chegada do líder religioso Khomeini, Ayatollah Khomeini. Então, por que houve essa derrubada? O governo de Mohammad Shah Reza Pahlavi ele era corrupto, pró-ocidental, ele estava ocidentalizando os elementos culturais da população iraniana. Ele chegou ao ponto de declarar que para ser ministro do Irã não precisava ser necessariamente um islâmico. Então a cultura, parte da sociedade operariada via seu governo como um governo entreguista, entregando os recursos ao Ocidente, enfim. Trabalhadores se sentindo escravizados pelo Estado. Então começamos a ter uma série de problemas de cunho social, de cunho econômico e de cunho religioso. Isso culminou na Revolução Fundamentalista. Com a Revolução Fundamentalista Islâmica, ocorreu a ocupação da Embaixada Americana, onde nós tivemos 52 reféns que ficaram 444 dias sob o poder de um grupo terrorista. Certo? Na verdade, grupos de estudantes, né, que fizeram o sequestro. Pessoal, mais de um ano sequestrados. E isso teria desgastado enormemente a imagem dele perante a opinião pública dos Estados Unidos. A invasão ao Afeganistão, eu já falei, Leonid Brezhnev, e em 1980 começa no Oriente Médio uma grande guerra. Saddam Hussein, um sunita iraquiano, desrespeita o acordo sobre o canal Shatin al-Arab, um canal, né, de um rio que desemboca no estuário, né, do rio Tigre e Eufrates, né, que serve para o Iraque escoar seu petróleo. Só que em 1980, Saddam Hussein ele desrespeita o acordo e ataca o Irã de Ayatollah Khomeini, iniciando a guerra Irã-Iraque. Segunda crise mundial de petróleo, o barril foi para $35, tá? Onde os americanos inicialmente apoiaram o Iraque, só que a gente vai ver que o governo de Ronald Reagan, né, ele faz algo extremamente, como é que eu vou dizer, inusitado.
tá? Para não dizer outras coisas. Enfim, certo? Então a guerra Irã-Iraque, uma guerra de trincheira, a maior guerra da história do Oriente Médio, ocorreu no governo de Jimmy Carter entre 80 e 88. Jimmy Carter, o republicano, não conseguiu se eleger, foi considerado um governo pulso fraco geopoliticamente, não conseguiu conter a expansão da União Soviética no Afeganistão, não segurou seu aliado, fez acordos de paz com o Egito, um país de uma ditadura nascerista, perfeito? E ainda faz o acordo para a devolução do Canal do Panamá, certo? Então, geopoliticamente, para muitos americanos, para muitos biógrafos, ele é considerado um governo relativamente fraco. E aí entra o grande republicano Ronald Reagan. Reagan, ele é um neoliberal. Foi o primeiro presidente neoliberal americano, de fato. Qual era a política dele? Combater a econômica interna. Então ele faz a desregulamentação da economia, reduz os impostos, certo? Para aumentar a empregabilidade dentro dos Estados Unidos. Beleza? 1986, por conta de um atentado terrorista em Berlim, uma discoteca que teria matado turistas americanos, né? Ele faz uma investigação e chega à conclusão de que a Líbia do coronel Muammar Gaddafi, a Líbia de Gaddafi, que havia feito seu livro verde nos anos 70, assumiu o poder na Líbia num golpe militar em 69, membro do Partido Baath, Partido Socialista Árabe, né? Muammar Gaddafi teria sido responsável pelo atentado. Então, em retaliação, os americanos bombardearam a Líbia em 86. Os americanos lançam uma campanha contra as drogas. Aí ele começa a exercer uma forte pressão sobre o cartel de drogas da Colômbia, juntamente com a DEA, certo? Bom, explode a crise do governo Reagan, o caso Irã-Contras. O que acontece? O Irã é inimigo dos Estados Unidos, os americanos lançaram uma campanha para boicotarem a venda de armas ao governo do Irã, acusando o governo do Irã de ser um governo terrorista. Perfeito? Só que o que fez o Ronald Reagan? Para ganhar popularidade, ele negociou com o Irã a venda de armas através de Israel, entregava as armas a Israel, Israel vendia ao Irã em troca da liberdade dos reféns. O Irã pagava as armas a Israel. Só que esse dinheiro ele era sujo, porque os americanos tinham conseguido sanções à venda de armas ao Irã. E ele mesmo vendendo as armas ao Irã. É o caso Irã-Contras. E aí o que ele fez? Ele usou esse dinheiro para a derrubada da frente sandinista na Nicarágua, contra o governo de Daniel Ortega. Então esse dinheiro, como ele não podia entrar legalmente nos Estados Unidos, ele usou esse dinheiro para financiar um grupo chamado Contras Revolucionário da Nicarágua. Grupo esse que tinha sido por ele mesmo e pelo Congresso americano proibido de receber ajuda do governo americano, por envolvimento inclusive com narcotráficos. Ficou claro aí quão suja é essa geopolítica? Pois bem, esse cara fez isso, tá? Bom, esse cara, ele conseguiu uma aproximação com o governo Mikhail Gorbachev. Gorbachev pega a União Soviética quebrada. Leonid Brezhnev morreu em 82, Yuri Andropov assumiu 82-84, Konstantin Chernenko 84-85, Gorbachev 85-91. Então ele conseguiu ainda viver um pouquinho ali com Gorbachev, o cara da Glasnost da Perestroika. Ele conseguiu fazer um plano de distensão com a União Soviética. Chegou inclusive a pedir à União Soviética que derrubasse o muro, né, de Berlim. Ele sai do governo, certo? E o seu ex-vice, George Herbert Walker Bush, o Buchão, como eu costumo chamar em sala de aula, ele assume o poder em 1989, ele também republicano. No governo dele nós vimos e assistimos a queda do Muro de Berlim em 89, nós assistimos a abertura do leste europeu, na Romênia, né, o fuzilamento do ex-ditador Nicolau Ceausescu e sua esposa. Vimos e assistimos a democratização da Polônia com a eleição do grupo Solidariedade de Lech Walesa, 89. Vimos a Revolução de Veludo na Tchecoslováquia, onde o comunismo da Tchecoslováquia caiu, certo? E aí as reformas liberalizantes. Vimos
né, a fragmentação pacífica da Tchecoslováquia, assistimos em 89 a crise da Iugoslávia do sérvio Slobodan Milosevic, que culminaria em 91 na fragmentação da Iugoslávia geopoliticamente, na abertura desse leste europeu. Assistimos de camarote no ano de 1989, né, a crise econômica mundial do keynesianismo. Em 90, as duas Alemanhas se reunificam, antes da reunificação, em 89, diante da crise do keynesianismo, o consenso de Washington, onde serão implementadas bases neoliberais que atingiriam a América Latina nos anos 90. Perfeito? Ou seja, o Brasil começa a ser neoliberal em 90. Eu falei América Latina, a América Latina com exceção do Chile, que já era, certo? Em 91, ele se envolve na Guerra do Golfo Pérsico, né? Guerra do Golfo Pérsico, Saddam Hussein, o sunita, invadiu o Kuwait, alegando que o Kuwait estaria ocupando uma área de reservas de petróleo que, por direito, deveria pertencer ao Iraque. Além do mais, o Kuwait, a partir de acordos bilaterais, estaria a fornecer petróleo muito mais barato aos Estados Unidos, prejudicando, portanto, a venda de petróleo e os acordos estabelecidos no âmbito da OPEP. Então, Saddam invadiu o Kuwait. Os americanos deram um ultimato para que o Bush deu um ultimato para Saddam Hussein sair. Saddam Hussein se recusou e, com o apoio, né, de uma ofensiva da Organização das Nações Unidas, da OTAN, os americanos atacaram o Iraque. Nesse momento fica muito clara a fragilidade política da União Soviética já. A União Soviética já estava respirando por aparelhos. O próprio Partido Comunista da União Soviética já estava arquitetando um golpe contra Mikhail Gorbachev, porque Gorbachev era muito liberal. Eles queriam a retomada do conservadorismo na União Soviética. Tudo bem para vocês? Massa. Então isso acontece no ano de 1991. E aí, pessoal, tenta-se um golpe a Gorbachev, Boris Yeltsin evita o golpe em 91, só que Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, no início de dezembro de 91, saem da União Soviética. Em 25 de dezembro de 91, Mikhail Gorbachev renuncia e a União Soviética é dissolvida. É o fim da bipolaridade mundial, é o fim da chamada Guerra Fria. Aí a gente termina esse ponto das relações geopolíticas dos Estados Unidos nesse âmbito de Guerra Fria. A partir do nosso próximo vídeo, nós iremos ver essas relações americanas já no século XXI. Final do governo Bill Clinton, governo de Bush, né, o George Bush, o filho, governo Obama e o atual governo de Donald Trump. Tudo bem? Beleza, então. Moçada, forte abraço. Obrigado aos senhores pela atenção. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.